Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus. O Senhor propôs ao meu coração, e de tempos em tempos eu falo sobre esses temas, para cuidar, não é? E para, de alguma forma, lembrá-los da importância que nós temos de cuidar da nossa mente, não é? Cuidar do nosso emocional. Nós sabemos, irmãos, que o nosso emocional, nossa mente, ela afeta diretamente as nossas vidas, né? E de tempos em tempos, o Senhor foi ao meu coração de falar um pouco sobre esse tema. Ainda que, sendo um psicanalista, não vou falar como psicanalista, vou falar como pregador. Quero falar da palavra de Deus, tá certo, irmãos? Vou falar do que a Bíblia diz acerca deste assunto, e a Bíblia está recheada de textos bíblicos que nos ensinam muito sobre o cuidado com a nossa mente. Nós vamos nos basear, vamos ler como base para o nosso texto hoje, Romanos capítulo 12, né? Esse é um texto chave que nós iremos ler para a nossa meditação, e nós não terminaremos esta mensagem hoje, até mesmo porque eu não quero estender também esse assunto. Eu quero que você ouça o que iremos falar no dia de hoje, absorva e vá para a sua casa e vá remoendo isso durante a semana, aquilo que você vai ouvir, para que a próxima semana você possa ser alimentado com mais uma porção acerca desse assunto, tá bom? Então eu quero pedir para você, para que você dobre a sua atenção, para que você desarme de tudo aquilo que possa impedi-la de receber essa palavra nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos lá então para Romanos capítulo 12, vamos ler alguns versículos, e quando eu falar amém, a gente para a leitura, tá bom? Vamos ler todos juntos. Amém, meus irmãos? Já está aqui? Não? Quando estiver, vocês me avisem. Já está? Vamos lá no 3 então. 1, 2, 3. Continua. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, eu tenho dito que não somente o nosso culto, que é racional, mas toda a nossa vida, nós vivemos uma vida racional. Ainda que somos dotados por sentimentos, emoções, nós precisamos entender que nós somos racionais, precisamos agir de forma racional. É bem verdade também, irmãos, que na nossa mente existem muitos pensamentos intrusos, pensamentos que parece que eles entram, eles permeiam, sem que nós queremos que eles estejam ali. Às vezes, e eu acredito que isso aconteça com todos nós, porque somos todos seres humanos, nesse caso, nós funcionamos da mesma forma, e pensamentos que nós não desejamos, muitas vezes nós precisamos retirá-los da cabeça. Só que muitas vezes você manda ele embora, ele não vai, ele volta, né, irmão? E nós não sabemos às vezes como lidar com esses pensamentos maus, pensamentos que atrapalham a nossa vida espiritual, atrapalham a nossa vida profissional, a nossa vida
conjugal, social. Então, em várias áreas nós somos afetados por causa dos nossos pensamentos. Pensamentos esses que acabam mudando o nosso humor, pensamentos que fazem-nos tomar decisões que nós não queremos tomar, e depois de ter tomado decisões, nos arrependemos e tentamos voltar atrás, e às vezes decisões que nós tomamos irreparáveis, não é isso? E nós precisamos aprender a lidar com esses pensamentos intrusos. Eu quero começar partindo do princípio de que como os pensamentos eles são construídos. E aqui, de forma muito rápida, nós temos alguns teóricos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, no estudo da ciência da psicologia, no estudo da mente, que eles tratam muito acerca desse assunto. Nós sabemos que o pai da psicanálise é Freud, mas nós temos outros teóricos que eles trataram de forma mais profunda sobre esse assunto. Nós temos o teórico Bion, Ferenczi, que também falaram de forma muito mais profunda sobre a construção dos pensamentos. E eles falam que os nossos pensamentos, eles são construídos ou formados primordialmente pelas experiências que nós temos na vida. E não somente com as experiências que nós temos na vida, mas com aquilo que nós aprendemos. E nós sabemos que nós aprendemos durante toda a nossa vida com muitas coisas e com muitas pessoas. Nós aprendemos com o pai, com a mãe, aprendemos com os professores, nós aprendemos com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta, com as experiências que nós temos, pessoais. Tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós experimentamos ao longo da nossa vida são responsáveis para formar os nossos pensamentos. É por essa razão que por causa de alguma notícia triste, por causa de algum acontecimento que não nos agrada, essas experiências muitas vezes nos abate, e por nos abater, como eu disse há pouco, às vezes tomamos decisões por causa desses pensamentos que foram gerados por causa da experiência. Se aquela experiência negativa ela não tivesse acontecido, possivelmente aquele pensamento não seria gerado e aquela decisão também não seria tomada. Por isso, eu vos afirmo novamente que nós precisamos entender que a nossa vida não é baseada naquilo que sentimos, mas naquilo que nós de fato conhecemos. Nós somos seres racionais, precisamos agir de forma racional. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós temos experiências positivas, quando estamos muito alegres, quando recebemos uma notícia que nos deixa extremamente feliz, também corremos o risco de tomar decisões precipitadas, ainda que sejam decisões em um estado emocional feliz, pode muitas vezes ser uma decisão que nos influencie a ser tomado decisões que nós não queremos tomar. E nós vemos essas decisões muitas vezes sendo tomadas no âmbito do marketing. A pessoa, ela vê uma propaganda na televisão, e aquela propaganda, ela tem como objetivo gerar desejo, despertar um sentimento de escassez, de forma que a pessoa olha para a propaganda e ela fala: se eu não comprar agora vai acabar, eu preciso ter ela agora, eu preciso ir atrás disso urgente. E é uma forma de criar aquela propaganda que faz com que a pessoa que sentiu interesse naquele produto, naquela comida, seja o que for, ela tome uma decisão, e essa decisão
muitas vezes não é a decisão que ela quer, mas essa decisão foi gerada por um despertamento de uma experiência visual ou auditiva que levou a pessoa a pensar, e aí aquele pensamento começa a ser planos serem gerados. Por exemplo, uma propaganda de um carro, né? Um automóvel 0 quilômetro novo que saiu, a pessoa já olha, fala, ela já se imagina andando naquele carro, mas talvez ela não precisaria ou não deveria tomar a decisão naquele momento de trocar de carro, porque ela tem outros planos, outros projetos para a vida, mas a propaganda foi tão cativante que a pessoa acaba tomando uma decisão que não deveria tomar, e daqui a pouco está endividado, está com problema e não deveria estar, mas acaba passando por aquela situação por causa de uma decisão que foi tomada baseada nas emoções. E não somente isso, mas também os nossos pensamentos, eles são criados pelas experiências, como eu disse. Então, às vezes, experiências, cada um de nós tivemos experiências diferentes, boas ou ruins, desde quando nós nos entendemos por gente. E essas experiências, elas nos afetam diretamente. Eu posso dizer que na minha infância, por ter sido vivido em uma família muito pobre, aquelas experiências da pobreza, não é? Elas me atrapalharam muito por causa do complexo de inferioridade. Era difícil eu me relacionar com pessoas de posição social maior do que a minha, porque eu sempre achava que eu era um incômodo na vida daquela pessoa, e a inteligência, a capacidade daquela pessoa estava infinitamente maior do que a minha. Então não dava para conversar com essas pessoas, não dava para se envolver com essas pessoas, porque eu pensava que tudo que eu fosse falar era uma bobagem, tudo que eu fosse uma opinião, um comentário, poderia ser algo que poderia ser um motivo de chacota, de risos, e eu procurava evitar esse tipo de relacionamento. E nós sabemos que tudo isso acontece por causa das nossas experiências, e essas experiências muitas vezes são traumáticas, não é? E os pensamentos que são gerados por causa dessas experiências nos atrapalham nos relacionamentos, nos atrapalham na vida profissional, nos atrapalham até na vida espiritual diante de Deus, não é? E nós precisamos aprender a lidar com esses pensamentos. E eu quero fazê-los pensar em pelo menos 3 patamares, ou 3 formas que nós devemos lidar com os nossos pensamentos. Você vai precisar entender que, além dos nossos pensamentos eles serem formados pelas nossas experiências, nós precisamos entender que quando ele começa a ser formado, depois você vai precisar entender como ele nos afeta diretamente, o que a Bíblia fala sobre isso, e como fazer para nos blindar desses pensamentos. Quem está comigo, diga amém. Vamos para a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Quando estiver aqui, vocês me avisem e nós vamos ler. Já está? Vamos ler todos juntos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: vamos ler juntos? Você lê daí e eu leio daqui. Tá certo? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Pode ficar melhor. De novo. 1, 2, 3. Vai. Então, onde começam os pensamentos a serem formados? No período da nossa infância. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que desde criança, tanto nós quanto os nossos filhos
devem ou deveriam ter aprendido o caminho que pudesse levar tanto eu como você, como os nossos filhos, a um caminho de crescimento e de sucesso. Pois a Bíblia diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. Aqui o sentido não é se desviar no sentido de se desviar da igreja, de Jesus, mas é se desviar do caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da mansidão, o caminho do domínio próprio. E o ensinar aqui não é de forma simplesmente literária ou teórica, mas é ensinar no sentido de experiências, transferência, né, no discipular da criança. Eu sei que nós, talvez aqui hoje, já sendo adultos, nós olharemos para trás e vamos dizer: poxa, eu não tive essa oportunidade. Mas você tem a oportunidade hoje de fazer com os seus filhos, e não somente isso. Os pensamentos, eles não são construídos, ou não foram construídos somente no período da infância. Os pensamentos, eles continuam sendo construídos agora. Enquanto você me ouve, quem sabe enquanto você me ouve, pensamentos começam a surgir na sua mente agora aí. Pensamentos, você pensa lá atrás, você pensa: ai meu Deus, como foi a minha vida lá atrás, poderia ter sido melhor. Ou você começa a olhar para frente e pensar: a partir de hoje eu vou começar a agir diferente, e os meus pensamentos agora podem me controlar para o meu futuro. Então os pensamentos são construídos exatamente agora, enquanto você me ouve. Eles nunca vão parar de ser construídos, tá certo? Então o que passou, passou, e nós vamos aprender a lidar com eles nesses dias, por esses dias que estaremos falando sobre esse assunto. A verdade é que nós precisamos também aprender a lidar com os pensamentos agora. E em Provérbios, o escritor vai dizer que o ensinamento é o que leva uma pessoa a viver uma vida consistentemente na presença de Deus e dentro dos padrões que Deus tem para a sociedade. Se o homem quer viver uma vida em paz, se a mulher quer viver uma vida em paz e sossegada, ele precisa ter o conhecimento de Deus. O ensino é o que dá a cada um de nós o norte dos pensamentos que nos levará ao caminho e à direção certa. Observe o que Deus disse para Josué: procure meditar no livro desta lei, para que te vá bem em todas as coisas. Procure o quê? Meditar. No que eu medito? Eu medito no que leio, eu medito naquilo que aprendo, naquilo que ouço, naquilo que é passado para mim, seja por transferência num discipulado, da experiência do outro para mim. E aquilo que eu recebo, eu guardo, e aquilo que eu guardo, eu medito. E a palavra meditar aqui é falar, é sussurrar em voz baixa, até que aquilo se torne parte de você. O quanto você vai falando, meditando naquilo que você aprendeu, naquilo que você absorveu, aquilo se torna algo pessoal, faz parte de você, e aquilo que faz parte de você fará parte também dos seus pensamentos. E aquilo que faz parte dos seus pensamentos vai lhe afetar diretamente. Então, onde começam os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos começam na infância, são construídos na infância. Instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele vai ser mantido naquele caminho, porque os seus pensamentos o levará sempre à direção certa. Mas isso não significa dizer que aquilo que eu não aprendi lá, eu não posso aprender agora. E o que eu aprendo agora vai mudar o curso da minha vida para o futuro. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: aquilo que você vai pensar a partir de hoje vai mudar o curso da sua vida amanhã.
E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esta palavra é poderosa para mudar os seus pensamentos, mudar as intenções do seu coração, e mudar também o curso da sua vida, e daqui a alguns dias você vai ver o quanto a sua vida estará diferente, por causa desse estudo que você está participando hoje. Amém? Agora, os pensamentos eles são construídos, mas existem pensamentos que já foram construídos, e esses pensamentos são pensamentos ruins, e eles nos afetam diretamente. Eu gostaria que você lesse comigo Marcos capítulo 7, versículo 21. Nós vamos ler, se não me falha a memória, até o versículo 23. Marcos capítulo 7, versículo 21. Vamos ler até o 23. Já está aqui? Já? Vamos lá então no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Amém? Então, veja o que Jesus está dizendo, que é do coração do homem que tudo aquilo que é ruim é dali que vem. As decisões erradas, pecaminosas, imorais, desleais, vem do coração do homem. Aqui o coração é importante a gente ressaltar, que ele não está falando sobre o músculo que nós temos no meio do peito. O coração que ele está falando aqui é a nossa mente, é da parte mais profunda da nossa mente, é dali que os maus pensamentos e os maus desejos, eles saem. E se é dali que saem os maus desejos, os maus pensamentos, então é por causa desse mau desejo e maus pensamentos que a nossa vida ela é afetada diretamente. Então observe, irmãos, que nenhum ser humano sequer ele está livre de passar por experiências ruins, por aprendizados ruins, que o levará a ter sentimentos ruins e pensamentos ruins, e esses pensamentos ruins o levará a agir de forma errada. E o que eu quero dizer é que o homem sem Jesus, como diz em Romanos capítulo 3, verso 10, se não me falha a memória, a Bíblia diz que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. E é claro aqui que ele não está falando daqueles como eu e você, que já confessamos a Jesus como nosso Salvador, porque a Bíblia diz, quando estão comigo, diga amém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, por ali, a Bíblia diz que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E aqueles que já estão em Cristo Jesus, já foram justificados, então são justos diante de Deus. E se já somos justos diante de Deus, nós não recebemos hoje aqui, antes de vir para a igreja, nós não fomos forçados, colocando uma arma na nossa cabeça, para sair de casa para vir aqui. Não, não, não. Há o Espírito de Deus, de forma muito amável, trabalhando dentro de mim, de você. O nosso coração se alegrou quando saímos da nossa casa, preparamos o nosso banho, a nossa roupa para chegar até aqui. E chegando aqui, levantarmos as nossas mãos e as nossas vozes e declarar que só Jesus é o Senhor e adorar ao nome dEle. Então sim, nós buscamos a Deus, e é claro que fazemos isso por causa da presença dEle em nossas vidas, mas aqueles sem Cristo, a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. O homem
sem a intervenção do Espírito Santo, é incapaz que ele busque ao Senhor. O homem é incapaz de buscar a Deus se o Espírito Santo não trabalhar na vida dele, trabalhar na mente dele. Agora então observe o que eu vou lhe dizer. O homem sem Cristo, o homem sem Jesus, ele não consegue sair da vida que ele está levando sozinho. Ele não consegue. Os maus pensamentos estarão sempre lá e ele nunca conseguirá se livrar dali. Mas quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículo de número 36, se não me falha a memória, a Bíblia diz, ou 32, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos aqui já são livres por Cristo? Nós já fomos livres do poder do pecado. Então em Romanos capítulo 6 a Bíblia diz: considerem-se mortos para o pecado, assim como Cristo morreu, ressuscitou e não morre mais, assim também sois vós que já morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Então observe que Marcos capítulo 7 vai falar sobre tantos pecados, que é do coração do homem que surgem tantos pecados. Mas para você, para mim, para nós que estamos em Cristo, o Espírito Santo está nos ajudando a todos os dias a louvar a Deus e fugir e andar longe do pecado. Amém? Amém? Então esses pensamentos, eles podem influenciar o homem, quando o homem não tem Cristo, ou quando o homem não nasceu de novo. Eu não estou dizendo que o pensamento não pode surgir, mas eu estou dizendo que o pensamento, se surgir em algum momento, ele é dominado por causa de Cristo que está na nossa vida. Quem está comigo, diga amém. E sabe por que é dominado por causa de Cristo que está na nossa vida? Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 14, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica a nossa consciência. Eu estou pregando a palavra de Deus para você aqui nessa noite. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica a nossa consciência. Sabe o que eu estou dizendo para você? Sabe esses pensamentos maus de Marcos 7, 21 ao 23, adultério, brigas, discórdias, todos esses desejos malignos e pecaminosos. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus, o sangue de Jesus passa pela nossa mente, purificando e limpando esses pensamentos. É bom ou não é estar em Jesus? É bom ou não é estar em Cristo? Mas estar em Cristo não é vir à igreja. Vir à igreja faz parte de estar em Cristo, porque quem está em Cristo vem à igreja. Amém, irmãos? Mas não é só isso, é muito mais profundo estar em Cristo. É viver uma dimensão espiritual de comunhão com Ele, muito mais profunda, muito mais pessoal. De viver na prática, na íntegra ação de Deus dentro de você. Mas o que eu quero dizer é que os pensamentos, é do coração que nasce os maus pensamentos, os maus desejos. Então, pastor, se é do coração que nasce os maus pensamentos, os maus desejos, como controlar? Como resolver isso? Então vamos agora para Provérbios capítulo 4, versículo 22 ou 23. Eu acho que é o 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Já está aqui? É esse mesmo? É? Vamos ler todos juntos então, vamos lá. 1, 2, 3. Em algumas traduções vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali ou dele procede as saídas da vida. Aqui vai dizer: de tudo que se deve preservar, preserve a sua razão, a sua mente. Então o que o Provérbios capítulo 4 vai dizer? O nosso coração precisa primeiramente estar blindado. Se eu blindo o meu coração,
Marcos capítulo 7, 21, não vai se cumprir em mim. Quem está comigo aqui? Então eu estou dizendo para você, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque se eu guardar o meu coração, se eu proteger o meu coração, então o que faz com que do coração saia desejos maus, desejos ruins, maldades e pecados, eu não vou permitir que penetre esses pensamentos, esses desejos, essas maldades do meu coração, porque se eu permitir que entre, em algum momento vai sair. Então, como eu devo fazer, pastor, para guardar o meu coração? Disse o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que eu faço, pastor, para blindar o meu coração? A palavra de Deus é ela que blinda o meu e o seu coração. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, é o que a Bíblia diz em Hebreus 13:8 não. Hebreus alguma coisa, irmão, acho que é 4. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisa do espírito e a alma, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a palavra de Deus, quando ela entra dentro da minha vida e entra dentro da tua vida, ela vai lá onde o médico não vai, o psicanalista não vai, o psicólogo não vai, ninguém vai, a palavra vai. E aonde a palavra vai, ela vai transformando e mudando a vida do homem, de maneira que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, mas antes trabalha para o seu próprio sustento e vive uma vida de integridade, de retidão diante de Deus. Quantos podem levantar as suas mãos por 1 minuto? Levante as suas mãos. Eu te dou 1 minuto para glorificar a Deus pela palavra de Deus que está dentro de você. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres, e vos será aceito. Levante as suas mãos. Eu te dou 1 minuto agora para adorar a Jesus. Eu te dou 1 minuto para adorar a Jesus pela palavra que está no teu coração. A palavra que está no teu coração. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia. Partindo para o final. Pessoas que não guardaram o coração, rapidamente. Judas, olha para mim e diga: Judas. Diga: Judas não guardou o coração. E por não ter guardado o coração, a Bíblia diz que Satanás encheu o seu coração de pensamentos. Porque Satanás sabe o coração daqueles que não estão de fato derramado e protegido pela palavra. Quem está me ouvindo, diga amém. Satanás sabe os corações que não estão protegidos pela palavra. E observe que pelo fato de Judas não ter protegido o seu coração, diz a Bíblia que Satanás colocou pensamentos, encheu o seu coração, a sua mente de maquinações, de maneira que ele fez o quê? Traiu a Jesus. Mas veja que a Bíblia diz, me fugiu o capítulo agora, o versículo que fala sobre esse texto, mas a Bíblia diz, lá no começo do capítulo, a Bíblia diz assim, que Satanás encheu o coração de Judas. Mas lá para o versículo 20 alguma coisa, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Quem está me ouvindo, diga amém. Escuta a progressão do relacionamento com o mal. O primeiro, pensamentos que não teve o coração blindado, permitiu coisas entrarem, lixo, coisa de fora, coisa que atrapalhava a vida dele, o coração dele ficou ruim,
Satanás olha para o coração e fala assim: aquele coração é uma terra fértil, onde eu posso semear a minha semente do mal. E aí ele vai lá, enche o coração de Judas, porque o coração de Judas não está blindado. Primeiro o coração é cheio, e depois que o coração for cheio, agora ele pode possuir. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Quem está comigo aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa: Satanás não pode tocar em mim, não pode tocar em você. Sabe por quê? Satanás não pode encher a minha mente, não pode encher a sua mente. Sabe por quê? Porque o meu e o seu coração está blindado pela palavra de Deus, de maneira que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que Satanás anda bramando como um leão, procurando uma alma a qual ele possa tragar. Olha para o teu irmão e diga assim: a minha não. Diga: a tua não. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Agora, Judas permitiu, por causa dos pensamentos, o seu coração ser cheio dos pensamentos malignos, e depois Satanás entrou nele. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo, Satanás eles influencia a mente dessas pessoas. E nós também estávamos nessa condição, diz em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós, outrora nós também estávamos, nós éramos levados por pensamentos dos espíritos malignos. Mas a Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom que Deus deu para cada um de nós. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quantos estão comigo? Diga amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Satanás cega o entendimento. Ele coloca pensamentos. Ou você acha que uma pessoa, quando recebe a palavra de Jesus, que ela diz, fala palavrão acerca de Jesus, ela blasfema sobre Jesus? Ela faz isso porque ela acha que ela está no controle da vida dela. Ela faz isso porque os seus pensamentos já foram dominados e o seu entendimento está cegado, por causa de um Deus deste século que cega o entendimento das pessoas. Mas quando eu olho para a Bíblia, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, não me falha a memória, versículo 14, diz a Bíblia que Deus abriu o coração de Lídia. Lídia, sendo uma mulher temente a Deus, Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender aquilo que os apóstolos pregavam acerca da palavra de Deus para a vida dela. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Tem alguém que abre o coração para Satanás entrar, e Satanás entra e possui. Mas eu e você que sentamos hoje aqui nessa cadeira para ouvir a mensagem de Deus, sabe o que Deus faz? Ele faz como Lídia. Ele abre o nosso coração, Ele abre o nosso entendimento, de maneira que a gente passa a ouvir a palavra e a gente diz: oh, como eu entendi a palavra, eu compreendi a palavra, e esta palavra, ela me alimentou, essa palavra me dá vida, essa palavra. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Sabe por que você está entendendo? Porque Deus, assim como fez na vida de Lídia, abriu o seu coração para entender a palavra. Ele abriu o teu coração, Ele abriu o meu coração, e nós sairemos dessa noite aqui dizendo: glória a Deus, porque eu entendi a tua palavra, eu entendi a tua palavra. Fique de pé, vamos encerrar. Só que eu preciso entender que no lugar dos pensamentos que existia outrora, precisa existir outros pensamentos. E o que eu faço agora para substituir, colocar algo no lugar? Como colocar outros pensamentos? Como trazer para dentro de mim outros pensamentos, ou produzir pensamentos em mim através daquilo que já existe? A palavra de Deus já está no seu coração? Então você já pode pensar em outras coisas.
E aqui nós vamos parar para a gente continuar semana que vem, falando como construir pensamentos que me eleva e me coloca mais longe. Amém? Amém? Olha para o teu irmão e diga: não perca a semana que vem, porque nós vamos falar de construção de pensamentos. Nós vamos provocar pensamentos que nos eleva e nos coloca diante de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero orar por você. Amado Deus, vai preparando o louvor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite, pela tua palavra, pela vida dos teus filhos que saíram das suas casas, ó Deus, para virem adorar o seu nome, para virem louvar ao Senhor. Ó Deus, eu peço que esta palavra possa produzir resultado, esta palavra possa produzir, ó Deus, ó Pai, algo diferente, algo novo na vida do teu filho, na vida da tua filha. E que a partir de hoje, Senhor, sabendo como os pensamentos são construídos, eles possam, meu Deus, blindar os seus corações e permitir somente aquilo que é bom, somente aquilo que, ó Deus, verdadeiramente nos edifica, entrar dentro dos nossos corações, de maneira que a partir dali os nossos pensamentos eles possam começar a ser pensamentos novos, pensamentos bons, onde o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Vamos adorar Jesus, vamos adorar o Senhor agora com o seu coração aberto, com o seu coração agora derramado diante de Deus. Oh, delate a sua alma agora na presença do Senhor. Você pode falar com Deus agora, você pode declarar e falar para Ele: Senhor, controla os meus pensamentos, me ajude, purifica os meus pensamentos, limpa os meus pensamentos, minhas emoções, controle minhas emoções. Oh